roupa de galega arrumada, aí eu arrochava toda hora, viu? Mas, menino, me respeita, eu sou moça direita e você é meus irmãos, E eu viu? tenho lá medo de ser irmã, que é macho, rapaz. Aí é? Muito macho, é? Machinho e Pois tá bom, voltando. eu vou ali, viu? Vai dizer, eu tenho medo de homem. Ali, ó. Esse ali, ó. Eita, bexiga, não é que ela vai chamar os irmãos dela mesmo? E ó o monte, mas eu já sei o que é que eu faço. Ali, ó. Ah, quer dizer que foi o do chapéuzinho laranja? Foi esse aí mesmo. Ah. Pode pegar ele, pode pegar. E aí, macho velho? Ai! Ai, nada. Bora. Ai, aqui. Ai, mulher! Ai! Oi. Bate mais nele, Pode bate. botar. Ai, mulher! Tá vendo ela aqui? Nele, bate. E bate. ainda é um diabo de um frango, rapaz. Como é que tu faz isso, meu irmão? Ele deu em cima de mim, deu, esse deu. daqui? Esse aí Vou dar em mesmo. cima deles. Esse daqui tem cara que mata a cobra e esconde o pau. Vai, sai. Mas ele não era Vai-se assim. embora. Vamos embora.